Olá, gente, como vocês estão? Aqui é o Kizami Teoria e hoje vou fazer uma coisa bem diferente do canal, que seria reescrevendo o anime Demon Slayer. Sabemos que Demon Slayer tem vários defeitos e coisas que os fãs não gostam. Então, já que eu sou um grande fã da obra, eu vou, tipo assim, refazer o anime do meu jeito. Se eu fosse o autor de Demon Slayer. Então, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal. Então chega de enrolação, então vamos começar. Bom, o começo da obra é basicamente o mesmo, mas quando o Muzan for atacar a família do Tanjiro, basicamente ele veria que a Nezuko sobreviveu e veria pensando, acho que ela tem muito potencial, então vou deixar ela evoluir para eu absorver ela. E depois disso, os acontecimentos do Tomioka e do Tanjiro é basicamente igual. Então, quando ele for treinar com o Okodaki, em vez de ele ver o espírito do Sabito, ele basicamente o Okodaki daria a máscara do Sabito. Então, quando ele for cortar a pedra, ele veria uma lembrança do Sabito. Então, o Tanjiro perguntaria pro Okodaki: quem é aquela pessoa que eu vi cortando a pedra? Aí o Okodaki falaria: ah, esse é meu jovem aprendiz, Sabito. Ele morreu na seleção final contra o Oni. Depois que o Okodaki conta a história do Sabito, o Tanjiro se sentiria motivado porque o Sabito não conseguiu proteger os seus companheiros. Então ele pensa, ele não conseguiu proteger ninguém. Então eu vou proteger e não vou ter pena desses Oni. Ah, e só pra avisar, eu vou mudar a personalidade do Tanjiro. Ele não vai ser aquele personagem, e tem pena dos Onis. Não, ele sabe que os Onis sofrem muito, mas ele matou pessoas, então ele não vai ter nenhuma pena dos Onis na seleção final. Depois desse acontecimento, Tanjiro ia para a seleção final. A explicação é basicamente igual, mas quando o Sabito e várias pessoas morreu, o Buyashiki ficou muito se sentindo culpado. Então, basicamente, ele mudou as regras. Basicamente, se uma pessoa não conseguir matar um Oni, ela é dispensada. E sobre o Oni das mãos, por que ele não foi visto? Bom, basicamente ele tinha um poder que eu inventei para ele, o poder de camuflagem, que só quem tinha a marca do caçador podia ver ele. Então, basicamente, começaria a seleção final. Diferente da obra original, eu ia destacar os caçadores que estavam na seleção final, tipo a Kanai, que basicamente ela é a Tonfia que matava os Onis sem pena nenhuma. E o Zenitsu basicamente estava correndo que nem um doidão. E o Inosuke estava matando geral e basicamente ele chegou primeiro. E o Genya nessa seleção basicamente ele descobriu o seu poder de comer Oni, basicamente, já que nessa história o Genya ele consegue usar a respiração, mas a mais simples, que é a da água, mas ele não conseguiu matar o Oni. Então basicamente em um ato de desespero ele comeu um pedaço da carne do Oni para ver se ele conseguia feri-lo, mas aí ele descobriu seu poder e conseguiu matar o Oni e conseguiu sair da seleção. Voltando ao Tanjiro, basicamente a luta dele e do Oni das mãos é basicamente igual. A diferença é que ele não teria pena nenhuma e mataria. E ele perguntaria: por que você matou pessoas inocentes por prazer? Aí o Oni das mãos fala: é porque eu gosto. Eu me divirto muito matando esses otários de merda. Então basicamente matei porque sim. Aí o Tanjiro ficaria com muita raiva e finalizaria o Oni das mãos. Outro acontecimento que ia acontecer é basicamente que o Rengoku estava na seleção final naquele ano. Ele conheceria o Tanjiro e ele viraria amigos. E aí o Rengoku fala: você foi bem matar aquele Oni, você ficou com pena dele? Aí o Tanjiro fala: não, eu não tenho pena de nenhum Oni. Eu sei que ele sofreu, mas ele matou tantas pessoas inocentes. Eu gostei de você, garoto. Então basicamente, que tal se você, quando for nível médio ou nível alto, ser o meu discípulo, que tal? Aí o Tanjiro falaria: beleza, um dia eu vou ser seu discípulo, Rengoku. Depois desses acontecimentos, eles basicamente escolheriam os materiais das suas espadas. E basicamente a teta do Genya e do Tanjiro é basicamente igual. E depois disso ele voltaria para casa do Okodaki, abraçaria sua irmã e basicamente
segue a história, basicamente. Mas aqui eu ia botar uma coisa diferente. O Okodaki, depois que explicaria tudo pro Tanjiro, ele explicaria sobre os ranks de Demon Slayer, que seria o nível baixo, o nível médio e o nível alto. E o nível Tsugoku, que basicamente é um meio alto para se tornar Hashira. Sim, por que eu mudei isso? Basicamente as outras 10 não servem para nada, já que na obra a gente quase não viu. Então basicamente eu mudei. E depois disso o Tanjiro vai para sua primeira missão, onde basicamente as coisas são iguais basicamente. Mas até aquele cara que a esposa morreu pelo Oni perguntar: ah, por que você não salvou? Você é um caçador de merda. Por que você não se importa com ninguém? Aí o Tanjiro olha pra ele com raiva e dá um soco nele e fala: eu não me importo. Eu literalmente me sacrifiquei pra tentar salvar tua esposa. Por que você não entende isso? Aí aquele cara pediria desculpa pro Tanjiro. Aí o Tanjiro aceita a desculpa dele e ia embora. Então basicamente o Tanjiro e a Nezuko iam para aquela cidade onde ele se encontrou com o Muzan, onde o encontro deles é igual, mas em vez do Muzan ser burro, ele tentaria matar o Tanjiro, mas a Tamayo usaria uma ilusão para pensar que o Muzan tinha matado o Tanjiro, para ele não causar os problemas dele. Aí depois disso o Yushio, ele ia convidar o Tanjiro e a Nezuko para ir para casa da Tamayo, e só para avisar, aqueles dois lá não iam existir, porque ninguém liga para ele. O cara das setas e a menina das temais. Então, voltando à história, o Tanjiro e a Nezuko estavam na casa da Tamayo. E aí a Tamayo explica pro Tanjiro que na obra original não foi explicada. Ah, por que a Nezuko consegue ficar forte? Bom, basicamente a Nezuko ainda tem um pouco do sangue do Muzan, mas por causa disso ela ainda tem o desejo de devorar humanos. Mas mesmo assim ela consegue resistir. Então a Tamayo fazia uma proposta pro Tanjiro, além daquele veneno para derrotar o Muzan. Ele basicamente, o Tanjiro, ele vai aceitar a proposta da Tamayo, que é basicamente injetar o sangue da Tamayo na Nezuko, que basicamente deixaria ela imune ao controle do Muzan. Explicaria o motivo por que a Nezuko é tão forte, onde basicamente ela se adaptou ao sangue da Tamayo e ficou muito mais forte, e também por causa da adaptação dela, que é da família Kamado. Depois disso, o Tanjiro conheceria o Zenitsu, mas aqui a história do Zenitsu vai ser bem diferente, onde basicamente ele é medroso assim porque o pai dele é um abusivo. E o Jimou, que é aquele sensei dele, que ele chama de vovô, seria um avô distante, onde basicamente ele adotaria o Zenitsu, onde basicamente o mesmo treino que ia acontecer na obra original. Depois disso, os dois viraram amigos e basicamente veriam duas crianças aí, onde elas falaram sobre o irmão dela que estava preso naquela mansão, onde os acontecimentos são basicamente iguais, que não mudaria muita coisa basicamente. Depois disso, depois daquela confusão, o Zenitsu, o Tanjiro e o Inosuke virariam amigos, assim como na história original, onde basicamente eles iam para aquele luxo daquela senhorinha, onde o Tanjiro estava dormindo, onde ele veria o seu pai dançando a Ryo Kamikawa. Ele pensaria: meu pai, acho que isso é um sonho basicamente, é sobre a dança do Deus do Fogo. Eu basicamente mudei o negócio do Tanjiro, onde ele veria a Ryo Kamikawa antes do negócio da Mãe Aranha, do Rui, basicamente. Porque eu acho isso uma forçação de roteiro, assim como o Voice Maker falou naquele vídeo lá. E depois disso, eles iam para a montanha Natagoma, onde os acontecimentos não mudariam muito. Aqui eu mudaria aquela coisa bem questionável, onde a Shinobu ainda tem aquela espadinha, mas além de cortar a cabeça dos Onis, ela basicamente também injeta veneno. Então quando ela mataria a irmã aranha, ela basicamente cortaria a cabeça dela, basicamente com veneno. Aí ela morreria de dor basicamente. Mas de resto os acontecimentos são iguais. E já que eu fiz o Tanjiro se lembrar antes da Ryo Kamikawa, não seria uma forçação de roteiro basicamente.
onde a Nezuko também lembraria da dança, já que algumas vezes ela, além de fazer aquela dancinha com o Tanjiro também, ele basicamente ela também via o pai dela dançando também. Depois disso, haveria a reunião do Hashira, onde seria basicamente igual. Aqui eu mudaria que o Rengoku não seria um babaca, já que na obra original ele manda matar a Nezuko, mas ele seria bem em conta e ia falar pro Boyashiki: ó, seu Boyashiki, que tal a gente deixar essa Oni viva? Talvez ela não seja uma ameaça, basicamente. Aí o Sanemi tentaria matar o Rengoku, basicamente eles iam cair na porrada, basicamente. Aí o Gyomei mandaria: silêncio. Depois desse acontecimento, o Tanjiro ia para a mansão borboleta. Aí tem a conversa com a Kanai, o treinamento, que seria basicamente igual. Mas aí o Rengoku, ele ia basicamente para a mansão da borboleta e falaria: ah, Tanjiro, você se tornou um caçador médio, que tal você ser o meu discípulo? Aí ele pensa: é claro que eu quero ser, por favor. Depois disso, ia cortar pro Castelo Infinito, onde aqui o Muzan, ele não é burro, basicamente. Ele deixaria a luz inferior, mas ele falaria: olha, eu vou deixar vocês vivos, mas lembre-se, se vocês fugirem de um Hashira, vocês vão morrer da pior forma possível. Aí o luz inferior fica com medo, menos o Emo, já que o Emo tava doidão da vida, onde basicamente eles iam ser dispensados. E o Mugen Train ainda não ia acontecer, ia acontecer em Minizaku, basicamente. Das luas inferiores, onde eu vou narrar cada um e vamos ver se vocês gostam, basicamente. O primeiro arco seria do Lua Inferior 6, onde Kaigaku, juntamente com seus companheiros, estavam em uma vila, basicamente. E aí, o Oni Inferior 6, que eu esqueci o nome, basicamente tem o poder de planta, onde basicamente ele estava invocando todas as suas vítimas, basicamente. Ah, e nessa história eu vou falar a origem do Luz Inferior, onde basicamente o Luz Inferior 6 ele amava plantas, mas basicamente ninguém ligava para ele, basicamente. Onde com muita raiva ele jogaria um cacto na cara da família, da mãe dele. E onde basicamente ele seria expulso de casa. E o Muzan acharia ele e falaria: então você gosta de plantas, que tal você vir aqui comigo? Aí o Lua Inferior 6 ele aceitaria. Mas voltando ao presente, onde seria uma luta muito difícil pro Kaigaku. E ele lembraria do Jimou, basicamente falando que o Zenitsu ele tinha muito potencial, mesmo ele só aprendendo uma respiração. Então com muita raiva, ele ia usar a primeira forma e ia cortar a cabeça do Inferior 6, basicamente. Onde o Kokushibo ia aparecer e falaria isso: olha, eu tenho duas opções a você. Ou você morre como humano, ou viraria um Oni como eu. Aí sem escolha, já que ele quer muito poder, ele aceitaria de boa, basicamente. O próximo arco seria do Lua Inferior 4 e o Lua Inferior 3, onde basicamente eles iam fazer uma aliança para matar o Hashira, basicamente. Onde tem uma missão da Kanai e basicamente do Genya, basicamente, os dois juntos, basicamente. Onde a Kanai vai enfrentar a Lua Inferior 4, que tinha poder de agulhas venenosas muito afiadas, que cortaria até rochas. E o Lua Inferior tem um poder bem específico. Basicamente, o DD é teletransporte, mas não seria teletransporte. Ele tem que tocar de lugar, tipo o Yashin do Minato, basicamente. Então, basicamente, os dois lutariam, mas não conseguiriam vencer. O Genya se perguntando: por que eu não sou forte o suficiente? Eu sou poderoso. Como é que eu vou conseguir? Ah, e o passado do Genya seria revelado nessa história, basicamente. Então, o Gyomei salvaria o seu discípulo e falaria: você está bem? Aí o Genya ficaria com raiva, ele ficaria puto porque ele se acha fraco. Aí o Gyomei dá uma lição de moral falando apesar de ele não ser forte o suficiente, um dia ele vai virar um Hashira, basicamente. Aí o Genya ficou feliz, basicamente. Então, depois disso que a Kanal foi lutar com a Lua Inferior 4, a Shinobu ia salvar ela e usar a respiração do veneno.
Sobre o passado desse Lua, começando pelo Lua Inferior 4. Era basicamente uma estilista de moda, basicamente. Mas ela foi rejeitada porque ninguém gostava basicamente das suas artes, basicamente, de roupas. Aí basicamente ela cortou os olhos de um cliente que não gostou. E basicamente ela foi presa. Aí o Muzan viu ela e transformou ela em Oni. Sobre o Lua Inferior 3, ele tinha um casamento com uma linda esposa. Mas ele veio a esposa dele tá indo. E a esposa dele, como ela é uma babaca, ela basicamente manda aí o marido dela matar. E basicamente ele pegaria uma faca e cortaria a cabeça dele naquele chifre, aquela cicatriz lá. E aí ele ficou com raiva e ódio. E basicamente o Muzan veio a ele e perguntaria: tu quer ver um Oni? Aí ele fala: sim, eu quero me vingar daquela desgraçada. Então basicamente quando ele voltou, ele viu um Oni e basicamente matou ela e aquele desgraçado do marido dela, basicamente. E depois disso teria o arco do Lua Inferior 2, basicamente, onde ele estava atacando uma aldeia com seus golems de pedra. Sim, esse Oni vai ter o poder de conjurar pedras e terremotos, basicamente. Onde quem estaria nessa missão é o Inosuke e o Zenitsu. O Zenitsu, como sempre, ia dormir e ia derrotar os golems de pedra. Enquanto o Inosuke, ele ia usar todo o seu poder, basicamente, contra o Lua Inferior 2, mas ele não conseguiria matar e muito menos cortar. E ele falaria: tu é forte, mas não é do meu nível. Aí o Inosuke ficar com muita raiva, usaria a expiação da besta e quase cortaria o pescoço do Lua Inferior 2, onde ele era apenas um mineiro que estava fazendo o seu trabalho. Mas aí o cara que ele estava trabalhando sobre a riqueza, ele não queria dar metade da riqueza dele. Aí ele ficou com raiva e matou o cara, basicamente. Então ele foi encontrado pelo Muzan e se transformou em um Oni. Aí depois disso, um Hashira, que é o Rengoku, e o Tanjiro foram lá e cortaram a cabeça dele com a expiação das chamas, o Rengoku. Aí a gente vai ver na próxima continuação de reescrevendo o anime Demon Slayer. Então, espero que você tenha gostado e desculpa pelos erros. É que esse é meu primeiro vídeo gravando, entendeu? Então, Deus abençoe vocês. Espero que vocês estejam um dia feliz e tchau.